Eu sou altamente contra ao pessoal trabalhar em casa. Altamente. Qual é aquele erro que tu vês os personal trainers ainda cometerem nos dias de hoje e que os impede de crescer? Quem for bom no fitness é bom em todo o lado. Os PTs, todos eles são gestores do seu próprio negócio. Têm contactos para fazer, angariações para fazer, têm que lidar com montes de pessoas. Espero que alunos que tenham tido aulas comigo, por favor, não façam isto, ok? Porque é realmente um erro muito grande. E aqui é uma mensagem que eu quero mesmo que a malta receba com força. Porque é que isso pode ser um tiro nos pés do próprio personal trainer? E eu adoro quando a malta se endivida, porque isto gera uma necessidade financeira. Então quero comprar um carro novo. Até me brilham os olhos, bora tratar disso. Conselhos é que darias a um personal trainer que está a iniciar carreira? O que é que ele deve fazer ou o que é que ele deve procurar para conseguir aumentar as suas chances de sucesso? Olá, o meu nome é Fábio e sou o anfitrião do podcast Conversas de Personal Trainers. Bem-vindo! Aqui falamos sobre tudo o que pode elevar o teu negócio e a tua carreira como personal trainer. Partilhamos ideias, experiências e estratégias reais sobre exercício físico, negócio, liberdade, crescimento e impacto. Se estás aqui é porque não te contentas com a média, procuras a excelência. E para apoiares o podcast é muito simples, só tens que subscrever o canal, deixar o teu like e partilhar este episódio com outros personal trainers que queiram crescer contigo. Este podcast é patrocinado pelo software Elite Trainer. Poupa tempo e entrega mais qualidade aos teus alunos. Adiciona alunos ilimitados, cria treinos personalizados de uma forma simples e rápida, gera planos de nutrição e hábitos e muito mais. Tudo numa app 100% personalizada com o teu nome, logotipo e cores. Começa grátis e eleva o teu negócio de personal trainer para outro nível. Agora, vamos ao episódio de hoje. Fico sempre à espera de sábado, é dia de crescer. Novo episódio, mais para aprender. Conversas reais, motivação no ar. CPT, vem-te inspirar. Abre a tua mente, sente o poder. Conversas de personal trainers para te fazer crescer. Estamos a começar 15 minutos atrasados, mas não faz mal, porque queria garantir que estavas em plenas condições de passares o teu elevado valor, Ricardo. Facilitaste uma segunda vez, então. Como é que foi o teu dia? Como área manager, foi um dia que é típico, um dia típico na tua vida, ou foi um dia que não foi tão de acordo com aquilo que costuma ser? Eu espero que não. Espero que não seja nada um dia típico na minha vida. Então, foi um dia preenchido. Normalmente eu movo-me entre ginásios, entre clubes e vou resolver problemas. Ou, neste caso, aquilo que faço diariamente é tentar dar, dentro daquilo que são as minhas valências, apoio aos diretores de clube e também aos membros das equipas que precisam. Pronto, por isso, acordar muito cedo, consegui treinar 6:30 da manhã, para conseguir treinar, senão não ardeu o dia. Depois levar a minha filha à escola, ir para um bloco de recrutamentos até à 1 da tarde e resolver ali algumas coisas nos entretantos, enquanto dá tempo, e depois ir para outro clube, ter uma reunião e depois conseguir escapar uma outra reunião para vir para aqui mais cedo, e estava a partilhar contigo e chegar, em vez de chegar 1 hora antes, cheguei 15 minutos antes e estamos a começar 17 minutos depois. Pronto. Mas isso ninguém sabe também a que horas é que era suposto começarmos, né? Agora então, nós dizemos diferido, portanto está tudo bem. Exatamente, nós dizemos que agora está altamente programado, então depois no final cortas esta parte. Olha, e vou já pegar por aí. O teu dia-a-dia, tu acompanhas vários clubes, acompanhas vários profissionais de diferentes áreas dentro dos clubes que apoias à gestão. E são dias normalmente muito dinâmicos, em que tu passas de tarefas completamente diferentes para tarefas, ou seja, tens uma diversidade muito grande de tarefas a cumprir. Como é que tu organizas os teus dias e o que é que para ti é fundamental para manteres a tua agenda organizada no meio de todas essas tarefas que tens para realizar? Balanço profissional, pessoal, como é que tu fazes para garantir que tens uma agenda bem organizada? Dentro do caos que são os dias, e acredito que a malta que ouve este podcast é da área do fitness, isto está de ser mais ou menos caótico para toda a gente, e então eu tento construir linearidade. Ou seja, imagina que existe uma determinada tarefa que tem que ser feita todos os dias ou uma vez por semana. Eu tento construir dentro daquilo que é a minha agenda blocos para fazer determinadas tarefas que normalmente são inegociáveis, e depois deixar. E o tempo depois é quase dividido em tempo A, tempo B. Tempo de organização e análise para essas tarefas, organizar coisas, construir agenda. Por isso é que quando nós estávamos a marcar, eu disse assim: digo-te amanhã porque como estava a fazer outras coisas,
Então há ali uma altura da semana que eu organizo a semana seguinte e depois consigo dar resposta a tudo. Isto é o tempo A, organização e análise. E depois tenho o tempo B, que é tentar estar com as equipas e com as pessoas. Que pode ser uma altura que tu me vejas aí a passear nos clubes e tento ter tempo para o conseguir fazer e tentar nesse momento ou dar apoio ou marcar um briefing se necessário. Pronto, para quê? Para depois não estar sempre agarrado àquela liderança do WhatsApp, que eu acho que não é muito positiva. E lá está, mas agarrar naquilo que é essencial, tentar ser extremamente organizado com isto, criar inegociáveis, marcá-los na agenda, ter tempo para organização e análise e depois libertar o máximo possível para depois conseguir estar disponível para as pessoas. E acho que o principal desafio vai sendo esse, porque é fácil um gajo, uma pessoa, perder-se em frente a um computador, olhar para uma inbox a carregar a refresh. Pelo menos no meu caso, se deixar que isso acontece de certeza. Então tento funcionar dessa forma e depois iniciar sempre o meu dia com a inbox e o WhatsApp limpos de coisas que possam estar pendentes, e há mensagens que mando e eu não abro de propósito porque sei que inicio o meu dia, portanto às 9h30 da manhã todos os dias é quando eu tenho uma primeira reunião, uma para cada clube, todos os dias da semana, e eu sei que às 9 no máximo, no topo dos topos, eu tenho que estar a limpar as coisas, a organizar o meu dia para depois conseguir estar liberto. Ok. A maior parte dos personal trainers, que à partida é o público que mais vai ouvir este podcast, trabalha com agenda, quer trabalho online, quer trabalho presencial, ou um modelo híbrido em que tem as duas vertentes. Naturalmente vai necessitar de organização de agenda. Que dicas ou que pontos tu consideras fundamentais para que eles consigam ter uma boa organização na agenda? Primeiro, respeitarem-se eles próprios. A partir do momento em que eles respeitarem a agenda deles em primeiro lugar, os clientes também vão passar a respeitar. Depois, nós temos aqui dois tipos de clientes. Na sua grande maioria, eu acredito que hajam aqui dois grandes tipos de clientes. Clientes onde nós efetivamente vamos conseguir fixar a agenda e fixá-la, ok? Então, em vez de eu vender um conjunto de treinos, 8 treinos uma vez por semana, ou quer que seja o plano que seja vendido ou que mais vendam, eu não te estou a vender 8 treinos, eu estou-te a vender a vaga das 16h30 à segunda-feira. Sempre, até que um de nós, em jeito de brincadeira costumo dizer isto, até que um de nós morra. E então, esse tipo de clientes eu acredito que sejam 70% ou 80% dos clientes, pelo menos era o que se passava comigo, e eu conseguia ter praticamente toda a gente neste regime. E desta forma, olha, acabaram-se os domingos a mandar mensagens a perguntar quando é que vai ser o treino e a vida fica muito mais simples. Depois existem os outros clientes, que são os clientes satélite, e nesse caso a minha sugestão é acordarem logo. Imagina alguém que trabalha por turnos, tem uma agenda muito volátil. Certo. É acordar logo quais é que são, por exemplo, as duas possibilidades de horários para treinar. Olha, imagina uma enfermeira. Então, olha, esta semana sei que estás de noite, então olha, treinamos terça-feira às 4. E eu já sei mais ou menos, e à medida que nós vamos conhecendo as pessoas, nós vamos lhe conhecendo as rotinas também. Pronto, isto acaba por ser, mais do que o respeito da agenda, nós estamos a trabalhar uma coisa que é essencial com os clientes, que é garantir que eles conseguem criar também eles uma rotina de treino. E a partir do momento em que eu te vendo, por exemplo, uma vez por semana ou 2 vezes por semana, eu consigo começar a criar em ti o hábito de treino, de tu também não garantir que tu estás presente no ginásio naquele dia e que depois te oriente logo os restantes dias de treino. E se calhar consigo construir contigo, por exemplo, uma rotina de à segunda treinas sempre comigo, à terça fazes sempre uma aula de body pump, à quarta é sempre o teu dia de descanso, à quinta é dia de cardio, dentro da periodização que fizer sentido. Porque se eu não tiver este respeito e este equilíbrio, vou começar a obter respostas, ou vou começar a dar resposta, o meu cliente só treina comigo. Então, mas ele só treina uma vez por semana, como é que é possível? E fica um serviço muito mais, ou muito menos, neste caso, muito menos valioso, porque se o serviço que se entrega é só o momento do treino, em muitos casos é insuficiente, não é? Imagina uma pessoa que treina uma vez por semana com o PT, mas que só faz aquele treino por semana com o PT. O grau de influência que esse PT vai ter nesse aluno vai ser muito, muito reduzido, não é? Isso é só fazer doer, porque do ponto de vista fisiológico, treinar uma vez por semana faz dores. Qual é que é o resultado fisiológico?
É perto de zero, com a quantidade de tempo de recuperação. E assim nós conseguimos começar a construir uma rotina e incutir o hábito. Boa. Mas eu nem vou por aí, eu estou olhando e defendendo só a classe profissional que mais nos está a ouvir. Acabou-se as mensagens ao domingo, acabou-se o caos da agenda, acabou-se a sobreposição de treinos. Ter mais paz, não é? Ter mais paz, que é eu arranco a minha semana a precisar de marcar 3 treinos. É completamente diferente ao eu arrancar a minha semana a precisar de marcar 20. E pronto, isto. E se eu precisar de marcar 20, eu vou estar a dizer muitas vezes que não, já tenho essa vaga ocupada. Vai criar aqui um sentimento meio triste e de desequilíbrio para com as pessoas, porque, mas eu queria, a mim dava-me jeito a vaga das 14. E eliminando esta flutuação, eu consigo incutir o hábito. E assim, a nível de resultados é melhor, para a agenda é melhor. Não há contras neste método de organização, mas para isso lá está. É preciso acreditar no processo e depois fazê-lo. E para quem já está na área há algum tempo, se não educou, porque isto depois também tem aqui uma componente educacional, se não educou e só começará a fazer hoje isso, vai custar e vai doer durante um bocadinho e efetivamente vão perder clientes que estavam habituados, se calhar, a uma flexibilidade muito maior, e essa flexibilidade também acaba por ser negativa. Então essa é o teu primeiro passo, ou a tua primeira dica para quem quer ser mais organizado, não é? Organizar mais a sua agenda. E tens mais algum passo que darias? Por exemplo, neste caso, o que tu estás a dizer é criar rotina nos próprios clientes, nas marcações que fazem com os clientes. Mais alguma coisa que tu consideres fundamental e que vejas que pode ser algo em que os personal trainers falhem nesse ponto da gestão da agenda? Eu costumo dizer, já partilhei contigo, que eu não sou geneticamente organizado, faço um esforço tremendo para ser organizado, e isto já gerou em muitas alturas da minha vida muito stress. Então eu tive que arranjar aqui alguns truques. Então o que é que eu faço? Eu gero para mim, e gerava já como PT, recorrências. Ou seja, imagina o que é a recorrência. Além desta fixação dos treinos das pessoas e garantir que eu vendo uma vaga em agenda e não um número de treinos, pronto, e acho isto extremamente importante. Eu sei que na terceira semana do mês, por exemplo, eu estou a levar os meus alunos à balança e à bioimpedância e a fazer ali alguns testes de força, se for o caso. Eu sei que dando 6, 7, 10 treinos por dia, houve alturas onde efetivamente os dei, que eu tinha que ter no início do meu dia, eu tinha que ir 30 minutos antes para preparar o meu board com todos os treinos e todas as periodizações semanais e todos os meso e macrociclos de cada pessoa, com um clipezinho, tirava do dossiê todas as pessoas que ia dar treino naquele dia, olhava para o treino anterior, construía o treino do próprio dia e arrancava o meu dia organizado neste sentido. Agora, também tem que haver flexibilidade, mas é diferente, e de certeza que isto já aconteceu a toda a gente, ou que acontece hoje em dia, que não tive tempo para preparar os treinos e toma lá um oddzinho, ou uma chapa 5, ou um circuito, e uma coisa e coisas que às vezes acabam por não fazer tanto sentido, e que até, e eu também já cometi esse erro, até nos levam a ter medo de qual é que será o resultado desta pessoa, porque eu deixo de controlar a variável que me compete, que é controlar o treino. Claro que eu não posso controlar se alguém vai ao McDonald's ou ao Burger King quando sai do ginásio, isso eu não controlo, mas aquilo que me compete é controlar as variáveis de treino, então eu tenho que as controlar. E se não acontecer e não existir este grau de organização, então torna-se muito difícil. Eu sou altamente contra ao pessoal trabalhar em casa, altamente. Então, e eu tento não o fazer. E para os treinos nunca precisei de o fazer. O que é que precisei de fazer? Ir 30 minutos mais cedo, antes do meu primeiro treino, organizar os treinos do dia. Não é preciso complicar o treino, uma periodização, quando ela é organizada, faz com que o plano de treino seja mais simples, e então utilizar essa simplicidade, transferir para aquele dia, fazer algo altamente previsível e que é tranquilo de organizar, e dar os treinos, registar as cargas e amanhã há mais. Boa. Tu trabalhas com dezenas de personal trainers, já trabalhaste com centenas, ou se calhar assim, umas boas centenas de personal trainers ao longo destes anos de carreira que tens. Numa primeira fase também tu como personal trainer, depois passando para cargos de coordenação, hoje em dia cargos de direção. Qual é que é aquele erro que tu vês que tu vês os personal trainers ainda cometerem nos dias de hoje e que os impede de crescer? Olha,
Eu não sei se é um erro ou uma característica. A insegurança é uma coisa que é muito limitante, ou seja, eu estar inseguro às vezes do valor do meu trabalho e pensar assim, epá, e agora como é que eu vou cobrar €1 ao minuto? E então este pensamento eu penso que seja muito limitante, não é propriamente o erro, acho que é algo que nós devemos ultrapassar. As coisas têm um preço, o preço médio anda entre os 35 e 55 euros, é uma média nacional. Quem cobrar abaixo disso está a cometer um erro crasso para si próprio e para os pares, para os colegas, para outras pessoas noutros ginásios e noutras áreas. Então eu acho que nós devemos olhar desta forma e isso é algo muito limitante. Depois, acho que quando estão a entrar na área existe alguma magia sobre aquilo que é o processo de treino e esquece-se a parte do negócio. E então tu ajudas muito nessa área, existem outras pessoas que são referências que também ajudam nessa área, e acho que quando nós entramos para trabalhar com treino personalizado, nós temos que assumir que nós vamos dar treino, temos que perceber de fisiologia, vamos ter que perceber de marketing, vamos ter que perceber muito de pessoas, vamos ter que perceber muito de vendas, vamos ter que perceber muito de organização, destes sistemas de organização. Quem for bom no fitness é bom em todo o lado. E então é só não ir pelaquela magia e aquilo que nos apaixona de como eu treino numa sala de exercício, então eu vou ser um bom treinador de sala de exercício. Isso até pode ser correto, mas o negócio, todos nós, os PTs, todos eles são gestores do seu próprio negócio. Têm contactos para fazer, angariações para fazer, têm que lidar com montes de pessoas, têm que ser resilientes, lidar bem com o não, e então isso é algo que faz parte. O erro é descurar as áreas de gestão de negócio que têm que efetivamente acontecer e ficar preso só à magia do treino. Pronto, então o negócio é algo que tem que ser observado com olhos de ver. Tenho várias perguntas por causa da tua resposta. Epá. Então, e aquele personal trainer que sai do curso, sai de uma licenciatura, sai de um TEF, o que seja, e tem essa insegurança para apresentar o preço, tem essa insegurança na venda ou na apresentação do seu serviço, porque está a iniciar, está a dar os primeiros passos, até se lança sozinho e começa a dar os treinos por 10 euros, por 8 euros, nesse valor. O que é que tu dirias a estes personal trainers que estão a começar agora, que se calhar veem o preço como uma forma de conseguir mais clientes nesta fase inicial, porque ainda não têm essa segurança, se calhar até nem têm essa segurança a nível técnico, mas o que é que tu lhes dirias então para fazer? Qual é que era a solução que tu lhes apresentavas? Eu espero que alunos que tenham tido aulas comigo, por favor, não façam isto, ok? Porque é um erro, é realmente um erro muito grande. As coisas têm um preço. Tu não podes ir ao supermercado e começar a negociar o valor de uma escova de dentes. Aquilo tem um preço, custa 2,5€, 3€, 5€ se for de uma marca melhor, 10€ se for banhada a ouro, não sei, mas as coisas têm um preço. E o serviço de treino personalizado, ele tem um preço. É muito injusto. E aqui é uma mensagem que eu quero mesmo que a malta receba com força. É muito injusto eu passar, vou pelo mais baixo, um ano da minha vida a estudar e a fazer um sacrifício e com 400 horas de estágio e a fazer telefonemas e essas coisas todas, para depois estar a vender o resultado dessa minha aprendizagem por 10€ a sessão, 8€ a sessão. Mas, é injusto. Ricardo, mas se eu cobrar mais, eu depois não consigo clientes. Fábio, isso é uma insegurança tua, tu tens que aprender a lidar com isso. As coisas têm um preço. E o preço é 35, 55 euros e há pessoal a cobrar mais e está tudo bem. E qual é que é a consequência? Por exemplo, porque é que isso pode ser um tiro nos pés do próprio personal trainer? Ou seja, cobrar um valor demasiado baixo. E estamos a falar vamos falar do serviço de treino personalizado, 1 para 1, presencial, que é para ser mais fácil. Eu habituo-te a tu me pagares 10€ a hora. Agora eu quero-te aumentar para 15 porque felizmente a minha vida está com uma perspectiva um bocadinho diferente. E agora o que é que acontece? Quando eu disputo alguém pelo preço, eu vou perder alguém pelo preço. E então, e depois estamos a fazer uma coisa péssima à área, que é habituar os clientes a terem acesso a um serviço que é considerado premium e que tem um preço médio a um preço substancialmente mais baixo. E no dia eu vou estar a gerar, imagina, tu dás 100 treinos por mês, é duro, ok? É uma performance alta que é duro atingir e se calhar não há muitos profissionais
que consigam dar 100, 120, 130, 140 treinos por mês. Há poucos. De forma consistente. De forma consistente. Tempo, Agora, mas... se esse tipo, primeiro, não vai conseguir chegar a toda a gente na mesma, não vai vender a todos. Essa é logo a questão. E depois, se esse tipo cobra 10 euros por treino, ele nunca vai conseguir escalar. E dar 100 treinos por mês é duro. Para levar 1000 euros para casa e fazer descontos sobre esses 1000 euros. E vou viver como? E como é que eu vou fazer formação? E como é que eu vou ter tempo para a família? Estamos a falar de 1000 euros. Pá, mais vale, e não me levem a mal, mas mais vale se calhar escolher outro trabalho que lhe dê um tipo de segurança diferente do que assumir o valor do serviço que existe, que está estabelecido, é um valor médio e dá para escalar, dá para subir. Há outras fontes financeiras, há outras ferramentas, há o treino online, há outras formas de ganhar dinheiro. Mas os serviços têm um custo médio e nós temos que os assumir, porque senão estamos a prejudicar não só a nós mesmos, porque quando eu dou 100 horas de treino e eu levo 1000 euros para casa, eu estou-me a prejudicar. Ponto. Sim. E não só nos estamos a prejudicar nós, como estamos a prejudicar o mercado, os colegas que me rodeiam e no futuro, quando aquele cliente tiver outro ou tiver acesso a outra pessoa que lhe faça a apresentação de treino, eu estou a prejudicar esse colega que lhe vai apresentar o serviço sem sequer o conhecer. Então, se há tanta coisa negativa, a pergunta é porque é que o continuamos a fazer. Então é aqui quase um alerta. Sim, eu acredito aí também na questão, e tu falaste disso, na questão valor versus preço, não é? Também, que é a partir do momento em que eu defino um preço, inevitavelmente vou estar a ancorá-lo num valor. E se eu coloco o meu preço demasiado baixo, vou estar a ancorar o valor também por baixo. Ou seja, eu estou inconscientemente a transmitir uma mensagem de que aquele serviço ou aquele produto vale pouco, não é? Neste caso. E depois a entrega também pode ser correspondente a esse preço que eu estou a pedir por ele. E a questão que tu falaste, e bem, da escala, nem é tanto da escala, mas é daquilo que eu consigo com os clientes que tenho, porque se calhar se eu quiser ganhar 1000 euros, se eu cobrar 10 euros por mês, eu vou precisar de um número de clientes. Mas se calhar se eu cobrasse 30 ou 40, 50, eu precisava de menos clientes para atingir esse objetivo. Ou seja, eu até posso ser mais inseguro na venda, mas eu preciso de menos clientes para atingir esse objetivo. Enquanto que se for mais baixo, eu preciso de mais clientes, mais pessoas para gerir, mais pessoas para falar, mais pessoas para entregar. E vender 10 euros custa tanto como vender 50. Exato. Porque isto é um serviço que não é para toda a gente. Não é só o fator preço. Exatamente. Isto é para converter 10% das pessoas. 10% de taxa de conversão é uma boa conversão. É bom, ok? Talvez deixar de focar tanto no preço, mas sim no valor que eu acredito que o meu serviço vale ou que eu consigo entregar também. Ou mesmo, eu já vou ao extremo, mesmo que eu não acredito que o meu serviço ainda valha isso, efetivamente ele vale, porque é um valor médio de mercado. Então, no mínimo, a nível ético e por todos os motivos e mais alguns, eu tenho que respeitar aquilo que é o valor médio de mercado. Eu tenho que trabalhar dentro desse valor. Quando eu trabalho abaixo, pronto, eu estou a fazer não só mal a mim, mas depois também à média de mercado. E se todos, imagina, nós agora começávamos a competir pelo preço. Eu digo assim, vou rebentar isto tudo, vou começar a cobrar 10 euros a sessão. E tu trabalhas comigo. E tu dizes assim, eu quero disputar aqueles clientes, vou cobrar 8. A seguir o que é que eu faço? Vou cobrar 5. E tu depois o que é que fazes? Vais cobrar 3? O Alex Hormozzi fala disso. É que o baixar preço só vai até ao 0. Há um limite. Exatamente. Há um limite. Enquanto que o aumentar, tu podes aumentar infinitamente. Exatamente. Então, e não vai se tu vais pelo caminho do baixar o preço, tens um chão, não é? No fundo, bates no chão, já não podes baixar mais. Enquanto que o aumentar preço, tu podes aumentar infinitamente. Obviamente que tendo que acompanhar o valor que depois entregas para justificar esse preço que cobras. Falaste aí noutro ponto que é muito importante. Como é que eu lido com a rejeição? Como é que eu lido com o não? Porque isso vai ser o dia-a-dia na maior parte das pessoas a quem apresentamos o serviço. A verdade é essa. É saber que ele vai acontecer. Não é para toda a gente. E não digo isto, e às vezes em contexto de formação eu digo isto e não quero ser mal interpretado, não é do género, isto não é para toda a gente porque as pessoas não merecem. Não é um Ferrari, isto não é para toda a gente, porque há aqui uma portagem. Pode não ser para aquela pessoa naquele momento. Exatamente. E ser num momento mais tarde. O efetivamente não é para toda a gente, porque nem toda a gente está na fase da vida que esteja compradora de treino personalizado.
Quem é comprador de treino personalizado? Pessoas que estão em início de treino, pessoas com alguma especificidade, com necessidades específicas. E então isto é para 10%, é para converter 20% das pessoas a um PT que seja excelente. Portanto, se um PT de topo converte 20%, eu não posso ficar chateado se eu converter 10%. E quando não é para toda a gente, não é para toda a gente naquela fase. Tu sabes, quando dava treinos, eu fiz 10 avaliações à mesma pessoa, eu não fechei PT com ela, porque também, de alguma forma, nunca lhe consegui descobrir a verdadeira dor ou aquilo que era a motivação principal daquela pessoa, até um dia que lhe perguntei porque é que ele não ia à piscina. Ele disse-me que não sabia nadar. E 10 avaliações depois, com uma pergunta super simples, eu percebi qual é que era a verdadeira motivação daquela pessoa e depois, efetivamente, comprou o treino personalizado porque fez sentido para ela. Mas para aprender a nadar. Exatamente, para aprender a nadar. Mas o que é que eu não fiz? Eu não queimei aquele serviço e eu apresentei sempre de forma respeitosa, com tranquilidade, numa perspectiva de apresentação de serviço, sem assumir que aquele não era dirigido a mim. Porque se eu achasse que aquele não era dirigido a mim, ou eu estou-te a dizer não porque eu não gosto de ti, mas não é um não de eu não gosto de ti, é um não quero aderir porque eu não preciso ou não reconheço valor no serviço que me estás a apresentar. Ricardo, tu és um gajo porreiro, não é mesmo? Só falta esta parte às vezes as pessoas dizerem. Nós também temos de ter tranquilidade mental para perceber que recebemos ou não, ele faz parte. Instrutores e PTs de topo, 8 nãos, 2 sims. De topo. Então está tudo bem. Se houver uns nãos pelo meio, vai fazer parte. Só temos é que saber que eles vão acontecer e não ficar amoados, chateados, magoados. Aquilo vai passar e há uma próxima avaliação. Não levar ao nível pessoal, não é? Aquilo não é uma recusa à tua pessoa. A pessoa não é mesmo. Não está a dizer que não gosta de ti. Exatamente. Nós conhecemos a pessoa, às vezes, há 20 minutos, há uma hora. Não é um não gosto de ti. E há pessoas que efetivamente precisam de ver essa relação construída até confiarem. Sim. E nós temos que respeitar isso. Gerar essa confiança e também dar tempo para... E há uma coisa que tu disseste e é importante, porque se tu fizeste 10 avaliações a essa pessoa é porque ela continua a ser acompanhada por ti durante esse tempo. Que exatamente. É quando eu não fecho com uma pessoa, a atitude que eu tenho com ela. Que muitas vezes... Quando nós ficamos magoados, ou se ficarmos magoados, não é? Até podemos ter aquela atitude, não, agora também não quer saber, não é? Também não quer saber de ti, desenrasca-te, não te vou ajudar. Isto é dar um tiro nos pés também. A forma como nós lidamos com o não também para a pessoa. Uma coisa é, ela diz-me não, muito bem, eu vou-te ajudar da forma que eu conseguir ajudar, e está tudo bem, e continuo a ajudar-te. Isso vai fazer com que a pessoa continuamente vá confiando cada vez mais em mim e no futuro, se essa relação se proporcionar, se a pessoa sentir essa necessidade ou não, claro. Às vezes é um primo que ela até falou mas aí estás a deixar abertura para que um dia possa acontecer. Agora, se a deixares de acompanhar e se não quiseres saber dela, ou se fizer uma prescrição desadequada de propósito para ela não ter resultados, não tens hipótese. Quando nós fazemos a apresentação do PT e enquanto privámos, e eu defendo muito isto, nós temos que dizer, olha, tenho aqui 2 formas de te ajudar. Forma número 1, faço-te uma prescrição adequada ao teu objetivo e tu segues sozinho. E é verdade, é o que vai acontecer. Faço uma prescrição adequada ao objetivo da pessoa e ela tem que a respeitar. O outro caminho é, nós vamos estar reunidos todas as semanas, 1, 2, 3, 5 vezes, as vezes que forem acordadas e necessárias. Isto tem um valor extra, como é óbvio, porque tempo igual a dinheiro. É normal em todas as áreas. E dentro deste valor extra, esta continuidade que nós vamos ter vai-me permitir ajudar-te mais, fazer mais follow-up, fazer mais ajustes de carga e de treino, dar mais variabilidade ao processo de treino, conseguir ajustar cargas, resistências, intensidades e conseguir com isso acelerar a partir do processo que tu sozinho, por estás a aprender, demorarás mais tempo a fazê-lo. É normal, são 2 caminhos diferentes, reais, que é o que acontece. Pronto, a não ser que seja uma pessoa com uma autoperceção, com já experiência de treino e consiga se autorregular. Mas já há tanta gente que está a começar a treinar que há tanto mercado, desde que nós consigamos explicar bem quais é que são as diferenças entre os 2 serviços. Mas não deixar de prestar serviço por sentir que aquilo é uma recusa àquilo que nós somos enquanto pessoa. Porque se eu ficar amoado, ou então não queres PT, então toma lá que eu vou
fazer aqui um plano de treinos adequado, ou não vou querer saber de ti. Ou às vezes nem plano, ou às vezes nem plano, faz plano. ou às vezes então vai, depois combinamos para eu lhe enviar o plano de treino. Exatamente. E depois nunca mais, porque depois nunca mais. Não quiseres fazer PT comigo, então vais ver o que é que acontece. Sim, isso não faz e sentido. aí o que é que estamos a fazer? Estamos a dar razão à pessoa de não querer ter tido aquele serviço connosco. Claro. Agora, se o meu serviço base for tão forte que leva a pessoa a pensar assim, epá, se isto é assim aqui, se eu fiz uma avaliação, ele me explicou o treino, pá, tão bem, e me explicou os ajustes das máquinas, o que é que não seria eu estar com esta pessoa todas as semanas, 1 ou 2 vezes? Pá, se calhar, efetivamente há pessoas que precisam de passar pela experiência de estarem sozinhas e pela experiência de estarem com alguém para conseguirem saber a diferença. Porque se tu fores uma pessoa não treinada e tiveres a entrar pela primeira vez no ginásio, se calhar com aquilo que é o teu objetivo um bocado desorganizado na tua cabeça, se calhar tu vais precisar de estar numa sala de exercício sozinho para perceberes e passares pela experiência do que é treinar sozinho, e depois vais precisar de o fazer acompanhado, que é para saberes a diferença entre os dois. Saber a diferença, sim. PT é uma cena espetacular e brutal. E é um serviço tão bom que nós não precisamos ter insegurança na sua apresentação. Temos é que fazer as coisas da forma certa, e a base ela tem que ser boa, porque só depois desta base, deste serviço base estar consolidado e cimentado, é que nós conseguimos trabalhar o serviço mais avançado, o treino personalizado. Boa. O que é que te fez querer enverdar pela área do fitness? O que é que te apaixonou, ou o que é que te fez vir para este caminho? Precisava de dinheiro para pagar a faculdade. Precisava de dinheiro. Eu já estava ligado ao treino era atleta federado de Karaté, já estava ligado ao treino. Depois tirei o curso de treinador, mas entretanto entrei para a faculdade. Pronto, a minha mãe adoeceu no percurso e era, olha, ou trabalho na área que estou a estudar, apesar de ser para professor de educação física, ou trabalho nesta área já, porque dá para começar a trabalhar já, ou então tenho que ir trabalhar para a caixa de supermercado ou uma coisa qualquer para sustentar os meus estudos. Pronto, tive alguma sorte porque na altura eu apanhei o regime transitório das cédulas profissionais, e então ainda consegui começar a trabalhar no ginásio, mesmo não tendo a licenciatura terminada. E tive a sorte também de ter um mentor nesse ginásio, uma pessoa que me ajudou muito a perceber um bocadinho mais sobre treino de força. Eu já treinava desde os 16 anos, e passou uma experiência e explicou-me de forma super pedagógica num ginásio super pequenino, mesmo super pequenino, 2 passadeiras, uma elíptica, ali na zona de Coimbra, mesmo super pequenino. E deu-me ali uma grande ginástica mental, porque tínhamos que arranjar soluções de treino. Um ginásio com 200 sócios, que tens 3 equipamentos de cardio e 5 ou 6 máquinas de força, mais halteres até 10 kg, tens que pensar um bocadinho. Desafiante. Exatamente, e não era um estúdio de treino personalizado, muito longe disso. Pronto, e tive essa sorte. Depois tenho uma entrada nas aulas de grupo também através de uma necessidade de uma substituição nesse mesmo ginásio, assim um bocado em cima da hora, e pronto, e depois também descobri que tinha jeito para dançar. Então assim formalmente foi sala de exercício, aulas de hip-hop, e depois gostei muito das aulas de grupo. Tive a sorte de ser convidado na altura pelo Homes Place, enquanto ainda estava a fazer a licenciatura, de ficar lá a trabalhar também. Pronto, e as coisas depois foram acontecendo de forma relativamente rápida, mas foi por sorte. Ok. E como é que foi o teu percurso? Eu estou a perguntar isto no sentido de tu fizeste um percurso sempre dentro de cadeias, não é? Ou seja, começaste o Homes Place, não é? Como estás a dizer agora. Sim. Static Gym, o primeiríssimo de todos. Depois Homes Place, e entretanto tive uma oportunidade no Five, ali Sim. quase em simultâneo. Depois mais tarde tive que optar, e optei pelo Five. Isto enquanto estava em Coimbra, e depois lá está aqui com a questão da minha mãe, tive que 1, 2, 3 deixar tudo, assim, uma mão à frente e outra atrás. Vim para Lisboa, e em Lisboa precisava de dinheiro rápido e fácil, digamos assim. Existia na altura, ainda existe, uma carência gigante de instrutores de aulas de grupo. Então, como eu tinha ali 4, 5, 6 modalidades, foi por aí que comecei. Ok. Então, aulas de body combat, step coreografado, dava montes de aulas, indoor cycling, e depois mais tarde spinning. E então comecei por aí.
Começaste pelas aulas de grupo quando te mudaste para Lisboa. Exatamente. E depois, entretanto, fui recrutado pela marca onde ainda trabalho hoje em dia, para fazer umas horas de sala e umas avaliações, assim, sem nada muito objetivo no treino personalizado. Também dava lá aulas de grupo e, entretanto, durante o mês de agosto, a quantidade de trabalho nos outros 6 ou 7 sítios onde eu andava diminuiu muito e dediquei-me um bocadinho mais aí. E como trazia o know-how do PT e se calhar tinha ali um bocadinho mais de calma também e a necessidade financeira, trazia o know-how do PT, do Homes Place e do Five, então fechei o meu primeiro PT, depois o segundo, depois o terceiro, depois o clube estava em reestruturação, agarrei a coordenação de PT que não existia antes e tive aqui alguma sorte também neste percurso. Pronto, e pude ir tomando decisões profissionais que me levassem a ir evoluindo na área de treino personalizado, das aulas de grupo, depois mais tarde coordenações, direções e companhia. Voltando aí um bocadinho atrás, qual é que foi a importância que tu sentes, ou qual é a importância que tu sentes que as aulas de grupo tiveram no teu desenvolvimento pessoal, no teu desenvolvimento profissional também? Qual é que foi a importância ou o peso que tiveram? Pá, eu sempre fui um miúdo tímido. E as aulas de grupo, e lá está, numa primeira fase muito por necessidade financeira, deram aqui um boost muito grande e tornaram-me uma pessoa que fala mais à vontade em público, tem mais à vontade com exposição. Pronto, além de as aulas de grupo, se eu der 3 aulas por semana, ali de repente e direto, tenho contacto com 60 pessoas por semana que não conhecia antes, então que estão a lidar comigo numa perspectiva de treino. Então isto para o treino personalizado foi ouro sobre azul, porque ali de repente tive acesso a um conjunto de clientes. Então mesmo, e em contexto de formação, e quando dou formação eu lanço sempre o alerta da importância que as aulas de grupo têm, não só para termos dinheiro fixo em agenda, isso é fixe, pronto, é uma coisa que acontece ali certinho, mas também com o contacto que depois nós temos com os clientes, porque, por exemplo, numa realidade de renda, eu estar em contacto com 60, 70, 80 pessoas por semana e poder dizer assim no final da aula: pessoal, próxima semana tenho 2 ou 3 vagas para avaliação, quem sentir que precisar de ajuda agora nesta fase, eu estou cá, está bem? Fiquem cá um bocadinho, depois no final nós marcamos. Tens ali uma oportunidade gigante, não é? Tens palco e tens muitas pessoas à tua frente, tens volume de pessoas à tua frente e pode ser aproveitado também para fazer um transfer para um serviço de treino personalizado, por exemplo. E as pessoas já avaliaram o teu coaching, a tua empatia, já te conhecem, ou seja, é simples. Certo, boa. Como é que se dá esse desenrolar da tua carreira? Ou seja, como é que tu projetaste a tua carreira? Estava planeado, não estava? Foi algo que foi acontecendo naturalmente? Claro que não estava planeado, então com 20 anos estar a projetar um crescimento profissional. Mas houve algum momento em que tu pensaste assim, não, eu quero que o meu caminho seja mais voltado para a área da gestão? Houve esse momento em que tu percebeste que queria ser por aí o teu percurso? Houve um momento que eu tive que decidir. Que estava com um volume já muito grande de áreas de coordenação não técnica, portanto de negócio, da parte do treino personalizado e uma direção técnica, e que estava com um grande volume de clientes de PT e com muitas aulas de grupo, 6, 7, 10 aulas, já não me lembro quantas é que tinham ao certo. E eu senti que estava a começar a falhar nas coreografias, nas periodizações, nas avaliações, e tentava não falhar no resto. E então tive na altura uma conversa com o meu diretor e ele disse-me: pá, olha Ricardo, há aqui uma altura que o modelo híbrido vai deixar de resultar e vais ter que decidir, ou então manter como está agora, se calhar com um bocadinho menos de volume em cada área e manter para encontrares aqui um equilíbrio, ou então converter tudo, porque já tens os skills comerciais e técnicos que são necessários para seres um PT que leva muito dinheiro para casa e que tem muitos clientes, ou então olhas para a área da gestão com algum carinho e fazes o caminho nessa área. Então nessa altura e com essa conversa, se calhar foi a altura que eu tomei assim a noção de ok, isto assim não dá, então vou começar a apontar mais neste sentido. E acho que algumas pessoas que sejam coordenadores podem estar nessa fase da sua carreira. Acredito que tu próprio tenhas passado por uma fase igual, semelhante, onde tivemos que tomar decisões
Pronto, e está tudo certo. Foi uma decisão difícil para ti? Claro que foi. Então, porque O que é que foi mais difícil? eu adoro dar treinos e gosto muito de dar aulas, e dou aulas de grupo porque sou extremamente teimoso. E é algo que não quero deixar de fazer, mas sei que há alturas que pá, não é tão prático, vou para lá com a cabeça desfeita, e então mas foi uma decisão que teve que ser tomada. Não me arrependo, mas foi difícil. Porquê é que na altura optaste pelo caminho da gestão, mais ligado à gestão, e não pela parte técnica? O que é que te levou, ou seja, qual é que foi o teu racional por trás dessa decisão? Sabes quando chegas a casa e estás a pensar em algo que se passou no teu dia? Então quando eu chegava a casa já deixava de pensar sobre aquilo que se tinha passado nos treinos dos meus alunos, ou que tinha dito que as unhas da Sílvia estavam bonitas. Estás a ver que era uma aluna que eu tinha. Sim. Já não pensava nisso, pensava era amanhã tenho o briefing com o Manel, eu tenho que preparar o briefing porque ele está com esta e esta dificuldade, vou ter que fazer roleplay com a equipa no dia X, tenho a formação para preparar de integração de novos elementos, quero mesmo que corra bem com eles. E quando tu chegas quando no final do dia existe o aprender é no fundo aquilo que resta depois de termos esquecido tudo. E quando no final do dia, depois quando as coisas acalmam, há ali uma réstia de pensamento sobre aquilo que no fundo tu fizeste bem. Eu percebi que se calhar um treino personalizado e nas aulas já estava a fazer a metro por necessidade financeira ou porque operava nessa área, e na gestão era aquilo que eu sentia, ok, epá, e amanhã, e era aquilo que eu acordava entusiasmado ou nervoso, dependia do que se ia passar. Acordava entusiasmado ou nervoso com o dia. Pá, hoje vai ser assim. E não era, vai ser assim que eu vou ter o Samuel e ele vai ter uma competição de natação. Já não era isso. Vai ser assim porque eu tenho que ajudar o João, porque ele vai ter uma avaliação de um potencial PT. Vai ser porque temos que preparar um treino de oferta ali para e não era sobre mim, era sobre os outros. E nessa altura, pá, eu comecei cada vez mais a deixar a parte técnica de lado. A somar a isso, também fui tendo a sorte de ter aqui alguns desafios de direção comercial, depois a abertura de um clube, que entretanto fui completamente sugado para dentro de um ecossistema diferente. Pronto, e tive que tomar essa decisão. Qual é que foi a tua falha preferida e o que é que aprendeste com ela? Tens alguma falha preferida? Alguma falha, algum momento mais difícil pelo qual tenhas passado, assim, preferido, que depois te deu... Queres contar? Eu já fiz tudo o que é merda, já fiz tudo o que é asneiras mesmo. Então, olha, tenho uma falha que espero nunca mais repetir com nada. Tenho duas falhas favoritas, ok? Boa. Uma na área técnica, outra na área da gestão. Então, falha na área técnica. Há muitos anos atrás, quando o treino funcional estava a começar a aparecer aí, umas cenas com cordas, com kettlebell, eu tive a sorte de fazer formação com um senhor que se chama Juan Carlos Santana, não é o guitarrista, é uma pessoa que dá treinos nessa área já há muitos anos, tem sede em Miami. E então tive a sorte de fazer formação com ele, absurdamente cara, e de repente disse assim: os meus alunos têm que dominar os fundamentais. Toda a gente, sem exceção, foram corridos a treino funcional, não é? Exatamente. Não, toda a gente, sem exceção, tem que fazer elevações, burpees, bench press, deadlift, e acho que era thruster. Já não me lembro das bases do treino, mas aquilo tinha uma lógica. Toda a gente, sem exceção, e swing kettlebell. Toda a gente, sem exceção, dos meus alunos têm que dominar estes 5 pilares fundamentais. E então, durante talvez 6 meses da minha vida, eu fui vendo os meus alunos a abandonarem o treino, ainda coitadas das pessoas que foram ficando, porque de repente eu transformei os treinos que deviam ser personalizados, de acordo com os objetivos e gostos dos meus clientes, em coisas de eu agora gosto muito disto e por isso toma lá que é isto que tu vais fazer. E eu deixei de fazer treinos em função das pessoas e fazer treinos em função das minhas preferências. Então, eu espero que nunca mais nada desse género se passe pela minha cabeça. Pronto. Foi um erro que cometi. Ainda bem que o cometi, porque hoje consigo falar com relativa facilidade quando vejo alguém a fazê-lo. Existe. Eu posso gostar muito de peso morto e os meus alunos têm todos fazer o peso morto. Será? Eu acredito que isso tenha acontecido já com praticamente todos os personal trainers que vão a uma formação num fim de semana ou uma formação que estão a fazer, lá a ferver, não é? E vimos de lá a ferver, a querer aplicar tudo, o que por um lado não é mau porque
é sinal que queres aplicar aquilo que aprendeste. Mas tem que respirar fundo. Mas depois, exato, temos que respirar fundo. Calma, que isto não é agora para correr toda a gente com, exatamente. com não, isto só porque sim, só porque eu vim de lá. Eu fui direto, ok? Fui direto. Toma lá, Dona Maria, 65 anos, swing kettlebell. Toma lá, pronto. Que até podia fazer sentido. Ou não. Mas pronto, podia fazer. Não, isto é uma debilidade que ela tem, mas isto vai ser corrigido nos próximos 6 meses se ela continuar a fazer. Mas não, foi um erro. Este foi um dos erros. O outro é muito semelhante, mas na área da gestão. Portanto, eu estava com um volume grande de trabalho, já liderava uma equipa de PT de 14 ou 15 pessoas e a minha preparação de briefings e a falta de diagnóstico, que eu acho que se prende com isso, fez com que eu definisse ali um traço geral para aquilo que eram os briefings, por exemplo, daquela semana e fizesse os briefings praticamente iguais para toda a gente. Isto significa o quê? Por exemplo, os briefings eram todos entre segunda e terça. A nível de gestão de negócio, começar ali a arrancar a semana com os briefings. E eu tinha ali 7 briefings mais 7 briefings, um absurdo, ok? Também não aconselho ninguém a fazer isto. E definia que toda a gente ia fazer roleplay. Então eu passava 2 dias sem saber qual era a necessidade e a prioridade daquele PT em específico a fazer roleplay, onde se calhar nem sequer precisava de fazer, porque o problema dele não era esse. Poderia não ser o processo de venda em si, mas já um problema de volume ou outra coisa qualquer que não estava. Ou então até estava bem e queria era passar mais tempo com a família e libertar um dia, e eu devia ter olhado para a agenda dele com ele e ver como é que isso seria possível, e não tive essa inteligência nem a disponibilidade física e mental para fazer um bom diagnóstico de cada pessoa. Pronto, e esse erro também prejudicou-me a mim enquanto coordenador e as pessoas que estavam comigo na altura. A equipa até performava bem, mas prejudicou, pronto. E prejudicou a minha relação pessoal com alguns deles também, porque não dá para ser formador ou coordenador sem depois conseguirmos estabelecer ali uma relação de empatia. E então este foi erro. Este não é muito favorito, é um bocadinho mau. Favorito no sentido de te dar alguma aprendizagem, não é? No fundo, porque muitas vezes aquilo que acontece é que nós temos erros, não é? Ou falhas ou aprendizagens ao longo da nossa vida profissional onde aprendemos mais com o erro do que às vezes com aquilo que corre bem, porque às vezes o erro é aquele abre-olhos que não há volta a dar. Eu aprendi e demorei muito tempo a aprender, porque como tinha skills comerciais fortes, achei que tinha a missão de trabalhar aquilo com toda a gente. Sim, e às vezes que toda a gente tem o mesmo perfil que nós e que querem tanto como nós, também há essa parte, não é? Exatamente. E dentro disso, dentro da parte da gestão de personal trainers, que tu hoje também tens muito presente, qual é que é assim o maior desafio em liderar equipas de personal trainers que tu vês hoje em dia? Então, hoje em dia, porque acho que a realidade está ligeiramente diferente. Existe, e isto eu ainda não consegui descobrir, uma falta de ambição ou uma insegurança, pode ser ambos, ou pode ser só um deles, ainda não consegui descobrir qual é que é, nas equipas de forma global. Ou seja, há elementos de equipas que não performam porque se sentem inseguros. Acho que existe menos o não consigo, existe mais o não quero, e depois ou porque estou inseguro ou porque não preciso ou não sou ambicioso. Pronto, então é algo que eu identifico que neste momento acontece. Acreditas que pode ser algo geracional? Ou seja, o que nos movia às gerações mais antigas, digamos, chamemos-lhe assim, é diferente do que move as novas gerações, por exemplo? Eu acredito que sim, porque normalmente pessoas com uma média de idades acima dos 30 anos, por exemplo, têm um tipo de comportamento, e também, se for uma integração tardia na área, vão com outro tipo de necessidades financeiras, e isso também obriga logo a uma performance mais alta. Mas depois também existem dissidentes, ou seja, pessoas mais novas que têm uma necessidade e um foco brutal para conseguir a parte do negócio, e pessoas mais velhas que podem não ter esse drive e essa força. Mas acho que se prende com ambição, necessidade. Isso, a meu ver, isso gera uma necessidade até das próprias equipas de gestão atualmente, não é? Como é que tu te estás a preparar, ou o que é que tu tentas fazer para conseguir adaptar-te, no fundo, e adaptar a tua comunicação, se calhar a forma de liderar, a forma de lidar com as equipas diariamente? O que é que tu estás a tentar fazer
para te aproximares desse, ou seja, quase que para preencher esse gap que existe entre neste caso tu e os profissionais? Eu sou muito mau a programar e a medir as minhas ações quando se trata da parte humana, ou seja, eu conheço as características, por exemplo, de uma geração mais nova, mas depois tenho dificuldade em abandonar aquilo que eu sou enquanto pessoa para agir de forma diferente com eles. Não quer dizer que não seja que eu não seja flexível e não consiga lidar, mas se calhar com algumas pessoas eu vou ter uma postura mais de pai ou de conselheiro. Com outras pessoas que sejam mais velhas, mais novas, isto depende aqui um bocadinho da característica de cada um, do grau de empatia que temos e da relação também que criamos. Se calhar vou ter aqui uma coisa mais uma coisa mais democrática, do género, então vá, o clube precisa que tu performes, porque a nossa média de horas, a faturação, a rendibilidade do departamento, etc, pronto, o que for. Então conta-me lá, para onde é que queres ir de férias? Para o Brasil, boa, quanto é que precisas? Bora dividir isso nos próximos 6 meses e arranjar aqui oportunidades para ti. Pronto, e esta é a parte democrática. Isto não é algo que eu prevejo e tenha facilidade em pensar assim, eu vou agir desta forma com esta pessoa. No fundo, acho que vou tentando apalpar terreno. É um sistema muito intuitivo. Ou seja, eu não lhe chamo sistema. De perceber ou de empatia, de perceber que pessoa é que tens à frente, que tipo de pessoa também, ou o que é eu só não chamaria a isso sistema porque é algo que não é pensado. Sim, olha, Carolina, pá, já reparei que tu estás com dificuldades, pá, o que é que se passa? E depois começa no fundo por esta conversa. Certo. Aquilo que eu tento fazer cada vez mais e que eu sugiro quem tiver assim cargos de coordenação e sei lá, um team leader, um coordenador de PT, alguém que trabalhe num clube com alguma responsabilidade que tenha a ver com liderar outras pessoas, é ter bem presente uma capacidade de diagnóstico. Não, pá, a coercividade não gera, apesar da liderança coerciva ser um facilitador de mudança e ser catalisador rápido de mudança numa organização, também faz com que o ambiente seja bastante negativo. Então, para nós evitarmos isso e aqueles briefings de antigamente que tens que fechar 20 horas e essas coisas, eu não me revejo nada nessas ações. Eu revejo-me no quê? Ter uma boa capacidade de diagnóstico, perceber mais ou menos qual é que é o enquadramento daquela pessoa, pá, tentar despoltar e motivar a conquistar objetivos e cada vez mais agir numa perspectiva de o clube só ganha se tu ganhares. Então, queres ganhar? Bora, eu ajudo-te. E sempre nesta tentarmos jogar este jogo e andar nesta dança. Isto da parte da gestão. Quem está na parte do treino personalizado, eu também entendo que lifestyle, a tranquilidade, se calhar, e eu adoro quando a malta se endivida também, só que porque isto gera uma necessidade financeira, porque depois eu estou do lado de uma organização que consegue realmente ajudar. Então, pá, quero comprar um carro novo. Até me brilham os olhos, meu, bora tratar disso. Vamos lá que tipo eu ajudo. Porque vai gerar aquela necessidade daquela mudança que se calhar, pá, alguém genuinamente não é? A minha mãe se calhar começou a morar sozinha com 20 anos, se calhar os teus pais também, e hoje em dia a realidade cada vez um mais diferente. tarde, e isso também pode ter essa, lá está, pode ser exatamente multifatorial, o sentimento que às vezes nós que de outra geração têm de ou não são tão ambiciosos, ou não querem tanto, ou são mais, ou estão mais confortáveis, se calhar também pode ter a ver com isso, com esse conforto de ainda estar em casa dos pais. Não sabemos, pode ser um dos fatores só. Sim. Mas pode ser um fator. É possível um personal trainer hoje em dia fazer carreira num ginásio? Claro. A 100%? Claro, desde que ele queira. Esta área é espetacular do ponto de vista do mérito. Nós somos reconhecidos de várias... nós somos reconhecidos em dois âmbitos diferentes. Na organização onde nós estamos colocados, através das ações e resultados que nós através da forma como contribuímos para a organização, e da parte dos clientes. Então, dá para fazer carreira? Claro que sim. Se toda a gente tem ambições na área da gestão, e a carreira muitas vezes vai muito no sentido da gestão ou da liderança de equipas, nem toda a gente tem, e está tudo certo. Se calhar o fazer carreira para alguns dos profissionais é ter ali 80 horas de treinos tipo tranquilos, ali clientes das 8 da manhã às 4 da tarde, isso pode ser um fazer carreira e está tudo certo. Mas claro que dá. E pá, e quando iniciam os cursos 7 e tudo, eu digo, olha, antecipadamente muitos parabéns, porque desta sala 98,6%
99%, quase todos, vão ter trabalho assim que terminarem o curso, então muitos parabéns. E a minha experiência diz-me que no espaço de 5 anos, 1 ou 2 de vocês, em 30, serão coordenadores, diretores ou donos de clubes. Então, bora, porque dá, e o mercado está em expansão, estamos numa fase de expansão gigante. Tu falaste agora nos cursos de 7, como é que surge a formação na tua vida? Porque neste momento também representa uma parte daquilo que é a tua vida profissional. Como é que surge a parte da formação e o que é que mais gostas nessa área? A formação, se calhar, foi a área mais calculada que eu tive a nível profissional. Tudo o resto foi acontecendo por arrasto. Eu tenho o primeiro contacto com a formação ainda enquanto estava na faculdade. Pronto, como entrei para o Homes Place antes de estar licenciado e tudo, eu dei por mim numa situação um bocadinho esquisita, que foi ser formador da minha turma de 4º ano de licenciatura. Ok. Então na altura já estava no Homes Place há, sei lá, 2 anos, 1 ano e qualquer coisa, e então como tinha skills técnicos e estava a fazer formação já na altura, a malta que entra como estagiária apanha-me ali a dar formações iniciais no Homes Place, e gostei muito da sensação, um bocadinho esquisito por aquela parte dos colegas, não é? Porque a seguir era quinta-feira, íamos para o bar da associação beber uns copos, não é? Mas um bocadinho esquisito, mas gostei muito da sensação, e depois fui tendo outras oportunidades. A parte de dar aulas, e eu sou professor primário especializado em educação física e desportiva, mas sempre tive aqui um grande carinho por essa fase. E depois, quando transitei para Lisboa, e foi algo que sempre tive muito presente e com muito foco, eu sempre tentei ser colocado, e acho que posso dizer marcas, numa primeira fase na Mans, que era o que existia, depois na Fitness Academy, Clínica das Conchas, Cefad. Eu batia à porta de toda a gente com propostas, coisas concretas, currículos, ideias, enviar e-mails. Eu tentei. Era mesmo uma área que tu gostavas de entrar. Exatamente, fundo. E que estava a fazer isso. Braço de ferro para entrar, e não era aquela coisa, vou esperar que me convidem. Eu estava mesmo a tentar entrar. Até que tive uma primeira entrada no Cefad numa primeira fase, fui chamado para umas aulas de substituição na Mans, depois mais tarde, deu para ter ali alguma experiência com os sets, já foi ali uma boa experiência. Entretanto, colaborei de forma um bocadinho mais séria com a Clínica das Conchas. Depois tive aqui a oportunidade de entrar para um módulo na Fitness Academy através de um recrutamento que fizeram, e depois as coisas foram entrando. A partir daí já dei um módulo que tinha valências mas não era assim espetacular, aquele que me dizia, que me fazia o coração bater, e depois fui tendo oportunidades nas áreas de formação através de esforço e no fundo também do serviço que fui prestando. E depois agarrei numa coordenação regional, e as coisas agora estão a fluir, e estou muito feliz. Mas foi uma parte do meu percurso profissional que eu calculei, que eu quis muito que acontecesse. O resto também, mas foi quase a operação diária. Esta parte teria sido fácil ficar esquecida se eu me tivesse deixado embrulhar no dia a dia, porque financeiramente não foi o retorno, não faço da formação vida, não é isso que é a minha principal atividade, mas é uma parte na qual tenho muito gosto e muito carinho, e que faço com muito carinho mesmo. Então aí sim eu posso dizer que eu programei e eu quis seguir o caminho que estou a fazer. E tenho objetivos dentro da área de formação, objetivos profissionais. Neste momento também já tenho idade para ter na minha atividade principal, mas tenho dentro da formação objetivos concretos para seguir, e hei de os fazer se tudo correr bem. Quais é que são esses objetivos? Podes partilhar? Ainda não. Ok. Deixa ver o que é que acontece agora com a mudança do referencial. Boa. E tu ou seja, tu dentro dessa parte da formação tens várias vertentes. Tens a vertente dos cursos 7, que são os profissionais que querem entrar para a área. Tens também depois as pós-graduações, onde também estás envolvido. Tenho o podcast da Academia do PT. O podcast este que estamos a fazer hoje. Sim, exatamente. Mas estou a falar da parte da formação, e também tens o teu podcast, que já lá vamos tocar. Mas dentro da formação ainda,
ou seja, tens essa parte dos profissionais que estão no curso 7, tens os profissionais que estão nas pós-graduações, que são públicos completamente diferentes, não é? Que já são mesmo completamente dispares, com ambições diferentes. Mas voltando aos cursos de 7, tu acreditas que pode haver uma falsa ideia de facilidade da área? Ou seja, tu acreditas que os profissionais que saem para o mercado, porque tu há pouco disseste uma coisa que é verdade, neste momento existe muita procura de profissionais e que 99%, 9 eu diria, se quiserem têm trabalho, mas ao mesmo tempo, e atenção, isto é um sentimento meu, eu não tenho esses números, mas eu tenho a sensação que também há um grande drop down de profissionais da área, pessoas que tão depressa entram como muito depressa saem. Achas que isso pode estar relacionado com o facto de se passar a ideia de que é algo fácil, ou deles terem uma ideia que é fácil? Porque eu costumo dizer sempre isto, não é fácil. Não é fácil, não é? Tu vais ter que ser resiliente, vais ter que falar com muitas pessoas, vais ter que bater com a cabeça, vais ter que dedicar tempo, energia, e eu acredito que isto é mesmo para quem gosta, porque se tu não gostas, se vais estar ali a fazer uma coisa só porque disseram que era muito fixe, ou se porque é fixe dar uns treinos e estou lá num ginásio, gosto de treinar e tal, gosto do pessoal e vejo, pá, o gajo está sempre de fato de treino, está confortável, está ali, olha aquele trabalho, espetáculo, está ali, dá uns treininhos e está feito, ganha dinheiro e está feito. E esta é a parte que é tipo a ponta do iceberg só, e o resto está por trás daquele profissional que está ali a dar o treino. E tu acreditas que se passa esta mensagem ainda, ou sentes que não? Olha, na formação eu tenho a certeza que não, porque há a formação 7 tem aqui alguma especificidade, que é quando tu estás numa formação normal, sei lá, vais tirar um curso de História. Provavelmente o teu professor não é historiador, ou é académico, tem estudos mas não está na área. E os formadores que dão os 7, todos eles, sem exceção, ou com uma ou outra exceção de módulos muito específicos, sim, todos aquelas eles, disciplinas obrigatórias, mas inglês, mas não estão ligadas à português, área, eventualmente podem não estar ligados à área, sim. Mas todos os outros formadores são pessoas que estão no terreno e estão a operar e estão a ganhar dinheiro e a fazer vida do facto de serem instrutores, PTs, gestores, etc. Então, se existir eventualmente essa expectativa na entrada do curso, ela rapidamente é desfeita, e efetivamente há pessoas que podem não continuar porque não é bem aquilo que estão a pensar. Então eu acho que existe uma noção clara, ou é bom que exista uma noção clara, pelo menos ali nos primeiros meses de curso, que as coisas realmente não são fáceis e realmente o fitness não é para toda a gente. Levantar cedo, deitar tarde, cansaço, sei lá, tudo e mais alguma coisa. Então quem trabalhar bem no fitness trabalha bem em tudo. Eu acho que esse abandono se deve muito ao facto de, uma coisa é tu estares numa formação e tu teres alguém que te está a explicar e de mão dada contigo em todos os passos, e tu vais fazendo a formação. Mas quando tu passas para o mercado de trabalho, e acho que há pessoas que se vão rever nisto que eu vou dizer e se calhar nunca tinham pensado nisso, é um trabalho solitário. Tu estás integrado numa equipa de 10, 12, 15, 20 PTs, os que forem. Sim. Mas tu fazes as tuas prescrições sozinho. Tu dás o teu treino rodeado de pessoas, é certo, à tua volta, mas estás a dar o teu treino sozinho. Tu numa aula de grupo és tu contra 20 ou contra 30. És tu sozinho. És tu, as tuas inseguranças, as coisas que estão a acontecer sozinho. Tu estás num gabinete de avaliação, tu estás sozinho, estás um para um com uma pessoa que te vai dizer que não, porque em 10, 2 é fixe, ok? E te vai dizer que não. Então faça esta solidão que de alguma forma também acontece neste trabalho, e estarmos integrados em equipa é bom, galhofa é fixe, é um ambiente descontraído à partida, e se correr tudo bem no ginásio, à partida o ginásio terá um bom ambiente entre colaboradores, entre PTs, mas apesar de tudo é um trabalho muito solitário e que tens que de forma interna estar muito bem resolvido também para conseguires lidar com as tuas inseguranças, para conseguires expor-te face a outras pessoas, para conseguires estar em cima de um palco, e tudo isto é feito de forma relativamente solitária. Tens lá o teu coordenador para te apoiar, tens, sim senhor, vai-te dar feedback, sim senhor, mas
é um momento num ano, em 3 meses, 6 meses, o que for. E é um trabalho desenvolvido um bocadinho em solidão. Não numa solidão de estar sozinho. pessoas, de estar sozinho, estás sempre com pessoas e com barulho e com ruído, mas uma solidão daquilo que são as tuas ações individuais, com a parte extra de, por estares sozinho, tu és muito responsável por aquilo que são os teus resultados. És o principal responsável. Então, quando alguém tem acesso a um início de um trabalho, porque na área do fitness, quando tu começas na fase mais injusta, que é a fase que tens de fazer muitas avaliações, que estás menos preparado, tens que ouvir muito dizer que não, e começas nessa fase. E se tu não estás muito bem resolvido por dentro e tens muito bem estipulado qual é que é o teu caminho, é fácil desistires. E a formação 7 muitas vezes é uma formação dada a pessoas que já trabalham, podem estar em mudança de carreira, e se isto não estiver bem arrumado, nós podemos ter tendência a fugir. Que conselhos é que darias a essas pessoas? Ou seja, que conselhos é que darias a um personal trainer que está a iniciar carreira? O que é que ele deve fazer ou o que é que ele deve procurar nessa fase que é tão crítica para conseguir aumentar as suas chances de sucesso? Procurem um mentor. O mentor não é o gajo mais porreiro da sala, é aquele com o qual mais nos identificamos e que tem as melhores práticas profissionais. Se nós tivermos uma cultura de partilha e se essa pessoa de alguma forma tivesse sido ajudada, ela não se vai importar de maneira nenhuma de te ajudar também. Se houver esta cultura dentro do ginásio, acho que devemos escolher e selecionar a informação que recebemos. Eu no último ano, sei lá, eu seguia 1500 pessoas no Instagram, agora tenho 500 para aí. Porquê? Eu fui selecionando e fui-me apercebendo que aquilo que chega aos meus olhos tem que ser coisas que são valiosas para mim. Então eu também tenho que escolher quais é que são as minhas fontes de informação e perceber que é um negócio. Tu, mesmo que queiras ser PT, tu vais ser gestor do teu próprio negócio. Não há como fugir disso. E com isso vem toda a responsabilidade que é gerir um negócio. Eu vou ter clientes para gerir, vou ter responsabilidade, vou ter tarefas para fazer extra treino, vou ter compromissos, vou ter formações. Não há aquela coisa de faltar o trabalho porque me dói um dente. Isso não existe. Ou se existir, tem que ser devidamente gerido, porque aquele treino depois terá de ser reposto. E quando nós estamos a trabalhar para um terceiro num regime um bocadinho diferente, as coisas são diferentes, não é? Eu estou de baixa, alguém há de entrar para, sei lá, para me substituir, e aqui isso não acontece. E existe a tua aula, é o teu horário, tu não vens e o que é que acontece? Isso também tem um peso e uma responsabilidade muito grande. Por isso, não descurar a gestão, selecionar a informação que nos chega, ter a ajuda de alguém, pelo menos no meu caso, foi essencial. Pronto, e alguma sorte pelo caminho, mas e perceber, arruma lá as inseguranças no saco, porque vais ter que abordar o PT e é perguntar sim ou não. Há muitas vezes que vão dizer que não, está tudo certo, é perceber que nem todas as aulas vão correr bem, os treinos não vão todos correr bem, é arrumar as inseguranças num saco, lidar com elas, vai acontecer. Pronto. Boa. E temos que ser resilientes. O verdadeiro significado de resiliência não é só aquela palavra bonita, ser resiliente. Não, é tipo, isto vai acontecer. Então, é quando, no fundo, é quando as coisas não estão tão bem ou quando estão a ficar difíceis, continuar a aparecer e continuar a procurar, continuar a dar mais um empurrão, a dar mais um passo de cada vez para conseguir alcançar o sucesso que pode ter vários patamares, não é? De sucesso. O primeiro, se calhar, pode ser, como tu disseste, pessoas que estão a fazer a transição de carreira, em fazer a transição para 100% a trabalhar como personal trainer. Depois pode ser ganhar um pouco mais como personal trainer, outro patamar de faturação, etc. Ou seja, o sucesso muitas vezes também depende do contexto e do objetivo que eu coloco, que significa sucesso, não é? E daquilo que vai acontecendo à minha volta e na minha vida. Sim. Só é fixe CPT após o primeiro ano de carreira. Isto é tipo, estás a ver quando fomos aprender a surfar, que é, tens que passar a arrebentação primeiro, que é o primeiro ano de carreira. Não é um ano espetacular, os primeiros 6 meses é marcações, desmarcações,
oferecer treinos, fazer muitas avaliações, ouvir muitas vezes que não, até que vamos fechando o primeiro PT, depois esse PT traz a esposa para treinar connosco também, depois vamos fazendo uma avaliação. A essa parte do pessoa surf vem. foi um excelente exemplo de um PT que abandona, no meu caso, porque eu passei a rebentação, consegui passar a rebentação, passo um comprido, mas depois rebentei o lábio logo na primeira onda que tentei apanhar. E dizer, pá, isto não é por Portanto, abandonei e nunca mais voltei. Isto não é para mim. Eu sou aquele personal trainer que abandonou a área nesse momento. Isto não é para mim, vou trabalhar para a caixa de mini preço. Eu não fui suficientemente resiliente na aprendizagem do surf. Pode ser que um dia lá volte e vá testar novamente a minha resiliência e o meu lábio. As regras de segurança, mas já pronto, sabes. Exatamente. Ricardo, vamos falar sobre o teu podcast Lideranças e Cenas. Ok. Que é, antes de mais, é um podcast que tu tens feito de forma muito consistente e é de admirar essa consistência que tu tens tido ao longo desse trajeto do podcast. Como é que surge o podcast, em primeiro lugar? O que é que te fez avançar para esse podcast? Então, eu fui muito prático, ok? Eu sentia a necessidade de ir partilhando algum conteúdo, em conversas informais, partilhava e sentia que tinha a necessidade de estruturar algum pensamento. Até que, através de um contacto que tive de um ex-professor na faculdade, foi-me lançado o desafio de escrever um livro de coordenação técnica, no fundo um manual, uma coisa que fosse prática. Portanto, eu abri um documento Word, fiz os capítulos, tudo isto aconteceu talvez numa hora e meia da minha vida. Abri um documento Word, fiz os capítulos, estruturei o livro, tirei um conjunto de apontamentos para um bloco de notas que ainda hoje se encontra no meu telemóvel, está lá para eu ter vergonha, ok? E depois disse assim, ok, agora vou começar a escrever uma vez por semana e vou tentar escrever 2 páginas por semana, uma coisa assim, tinha assim um objetivo deste género. Portanto, esse documento Word encontra-se no meu ambiente de trabalho, que é para eu ter vergonha de olhar para ele. E depois pensei assim, ok, tá, isto não está a resultar para mim, não está a resultar, não estou a conseguir que as coisas fluam, não estou a ter a calma e a capacidade para me sentar e durante 2 horas da minha vida escrever conteúdo que eu até sei que tenho para partilhar. Então fui muito prático, ok, pá, falei contigo, ok, Fábio, explica-me aí como é que é a cena do podcast, isto, como é que se faz, como é que se arruma, olha, ok, isto é fácil, olha, já fiz o meu registro, foi mais ou menos desta forma que aconteceu. E então, numa primeira fase, estruturei temas muito bem estruturados e tinha ali um seguimento de programa com blocos de matéria, eu olho para o podcast desta forma, com blocos de informação, 10 episódios só sobre vendas de PT, 10 episódios sobre mindset, ou seja, informação estruturada. E depois, à medida que fui avançando, fui percebendo que, eu no fundo estou aqui quase a partilhar aquilo que são as coisas que eu vou aprendendo para mim próprio e que vão acontecendo na minha semana. Tive este stress, como é que eu resolvi, como é que eu faço isto? Olha, está na altura de fazer objetivos, então vou criar aqui uma série só a explicar como é que se estrutura um bom objetivo para um ano. E fui estruturando e descobri, e eu faço o podcast também de uma maneira um pouco egocêntrica, ou seja, primeiro, ele é feito, a consistência acontece porque eu à quarta-feira faço a minha viagem mais longa da semana. Então, vais reparar que aquilo não tem uma qualidade extrema, é gravado com o telemóvel enquanto estou no carro. Também porque ouvi o podcast do Pedro Anderson e se ele faz, ele é prático. Porquê que eu não sou prático também? Então, bora arranjar aqui forma disto não falhar. Foi no fundo construir essa estratégia e depois comecei a pensar nos temas, estabeleci os temas, comecei a gravar, cheguei àquele ponto onde estava já tão consistente, quando estava a gravar um episódio já sabia qual é que era o tema do episódio seguinte e então tornei isto o mais prático possível até chegar ao ponto onde vou quase com 120 episódios, portanto 2 anos de gravação, 2 anos e qualquer coisa de gravação praticamente ininterrupta. Com uma frequência semanal? Semanal, quase sempre semanal. Pronto, falhou aí um período de tempo, mas com uma frequência muito frequente, no fundo, a partilhar e para uma audiência que eu acredito que seja talvez próxima da tua, ou talvez sim, talvez não, a partilhar coisas que eu vou aprendendo enquanto que me obriga a estruturar aquele pensamento antes e que no fundo me ajuda a arrumar um bocado as ideias. E o facto de conseguir arrumar um bocado as ideias também tornou-se um facilitador, porque gravo aquilo às 7 da manhã ou às 8 da manhã e tornou-se um facilitador também depois para o meu dia. Lá está a questão da recorrência. Como é que eu garanto que aquilo não falha? Tornando estupidamente simples de cumprir.
Foi o que eu fiz com o podcast. Essa é a prova que a ação vence a perfeição, não é? No fundo, não ter um setup XPTO nice Até me sinto um bocadinho intimidado. É garantia de. Ou seja, não, mas é verdade. Às vezes o pessoal pensa que, por exemplo, para produzir conteúdo tem que ter a câmera XYZ, não. ou que tem que ter o microfone logo perfeito, ou a luz perfeita, ou o telemóvel perfeito. E a verdade é que o essencial é fazer, e a partir desse momento, ok, podemos melhorar, podemos ir depois com o retorno até que temos dessa produção de conteúdo, ir tentando melhorar os setups. És a prova viva disso, não é? Começaste com uma conta gratuita no Canva e um iPhone. Sim, não é? Sim, foi mais ou menos isto. Sim. Até que a coisa foi escalando, tu és a prova viva disso. Sim, então. se olharmos, por exemplo, para trás para os vídeos que eu gravava no início, aquilo mete medo. Eu olho para aquilo e eu, foi um processo. Sim, não, mas olhando para trás eu penso assim, o que é isto? Mas na altura, olha, bora, vamos fazer com o que tem, com o que se tem. Eu acho que tinha um microfone de lapela que eu acho que ele nem funcionava bem, porque aquilo o som, eu acho que ele não funcionava. Aquilo era daqueles chinês, qualquer coisa. Eu acho que mas lá está, é o fazer, e essa é a mensagem que eu gostava de transmitir até através do teu podcast, que é essa mesma, são dois pontos muito importantes: é fazer mesmo não estando perfeito, ou mesmo nós achando que não está nas condições perfeitas, e segundo, manter a consistência ao longo do tempo. E isso é fundamental para construir audiência, para tu próprio, como disseste, estás a gravar um episódio e de repente já tens uma ideia, porque provavelmente se parares durante um tempo já te vai ser mais difícil trabalhar esse músculo da criatividade e teres mais ideias. Eu interrompi pela primeira vez este ano nas férias. Durante o mês de agosto não gravei episódio nenhum, e durante o mês de setembro custou-me horrores a voltar a uma rotina de gravação. Entretanto consegui estabilizar e tornou-se uma parte normal e natural do meu dia, onde durante aquele período de tempo eu estou a gravar, sei antecipadamente e tenho 2, 3 ideias-chave. Ao início precisava de fazer esquemas e estruturar mais, mas acabei por ficar com um pensamento muito mais estruturado, e tem-me ajudado a construir também, ou seja, coisas que antigamente no meu pensamento eu me lembrava de vez em quando, tipo a vontade de supera talento, essas coisas e essas máximas, pelo facto de eu as verbalizar com mais frequência, e também aquilo que eu penso só fica fixo na minha memória. Eu sou uma pessoa relativamente verbal, só fica fixo na minha memória quando eu verbalizo. Isso ajuda-me também a nível profissional. Isso é muito interessante. Ricardo, projetos que tenhas para o futuro, alguma coisa que gostasses de divulgar, de partilhar? Agora tenho um projeto no forno que é ser pai em janeiro, por isso é um excelente projeto. Dar mais importância àquilo que é importante, por isso comecei a gerir a agenda já de forma nesta fase mais madura da minha vida, não fazer o que fiz com a minha primeira filha, que foi trabalhar que nem um desalmado, para garantir segurança. Pronto, vou tentar aproveitar mais do que fiz no passado, e envolvendo também a Carolina, que é a minha filha. Pronto, isto é assim, digamos que a principal prioridade na minha vida. E depois quero muito continuar a abrir clubes, gosto muito do ambiente de pré-vendas e descobri que gosto de obras de forma moderada e com as condições certas, mas é uma coisa que gosto também. E depois continuar a ajudar equipas e pessoas, porque imagina que tenho uma oportunidade profissional de assumir uma administração de uma mega empresa e passo a estar num escritório isolado a responder e-mails. Não vou querer fazer, quero continuar a ter ligação à experiência, ligação à equipa e estar no terreno. Ou seja, eu considero que continuo a evoluir no ponto de vista comercial, no PT, na parte técnica, porque aqui a minha principal vantagem, se calhar a outros profissionais, é que eu, como recebo dúvidas e também soluções de todas as equipas, eu consigo agarrar numa boa prática ou numa boa solução que tu me dás e consigo transportá-la para outro profissional que está a 50 km exatamente com o mesmo problema. Eu digo assim: olha, experimentaram fazer isto neste clube, o que é que tu achas? Olha, boa ideia, então bora. E se calhar é aqui uma vantagem grande que eu tenho a nível profissional. Vou voltar um bocadinho atrás nesta tua resposta. Que lição é que a parentalidade te trouxe que tu não irias ter se não fosses pai? Que lição é que a parentalidade me trouxe que eu não ia ter se não fosse pai? Se calhar não considero que seja talvez uma lição, que
As pessoas, as crianças e os adultos demoram o seu tempo. Há um tempo para as coisas. Nem toda a gente funciona à tua velocidade. Nem tudo acontece como tu queres. Eu sempre fui muito da ação. Ok, tipo esta cena da formação. Eu quero, pá, isto abraço de ferro e isto vai lá. E às vezes há pessoas que não querem o mesmo que tu, na tua velocidade ou ao teu ritmo. Então isso, a parentalidade trouxe-me. E nem sempre corre como tu queres, da forma que tu programaste. Às vezes é tudo ao contrário. A parentalidade trouxe-me isso e trouxe-me a calma também para, às vezes, acalmar com aquele processo. Eu não consigo forçar e temos de deixar as coisas encaixarem-se. E neste caso não vale a pena programar. Tipo, não vale a pena comprar já fraldas. É ele que vai escolher. Nós vamos usar uma, fica assado, mantém-se a marca. Não fica assado, é ir ao supermercado. E se comprarmos já 10 marcas? Não. Fica assado, mantém. Não mantém. Não fica assado, mantém. Está tudo certo. Compramos uma caixinha de fraldas, está bom, não é preciso mais. Porque isto vai acontecer. E o facto disto ficar mais presente, se calhar trouxe-me aqui um grau de calma que eu naturalmente não tenho. Pronto, e depois passas a viver em função de outra pessoa com uma missão muito maior que tu. Isso é extraordinário. Mas isso já acontece com as equipas e é um pouco dessa forma que eu olho também para a liderança nas organizações, porque efetivamente há pessoal que precisa de colo, precisa de um ombro amigo e precisa de alguém que lhes dê a mão e que acreditem mais neles do que eles próprios acreditam naquela face, que é uma cena altamente gira e engraçada, que é: eu sei que tu vais conseguir fechar PT. Foi uma coisa que tu me disseste quando eu fiz a minha primeira avaliação. Tipo, e fechei mesmo. Está no papo. Eu não acreditava nada. Está no papo. Eu não acreditava nada. Está no papo. Ricardo, vamos aqui encerrar com umas perguntas ping-pong. Basicamente são 5 perguntas que eu te vou fazer para responderes assim de forma direta e concisa. Um livro que recomendas a qualquer personal trainer? Não digo personal trainer, mas digo se calhar pessoa. Sim. Algo que tenha a ver com a educação financeira. Se calhar o primeiro livro que me despertou assim atenção foi O Pai Rico, Pai Pobre. Foste tu que o recomendaste. Eu era altamente contra esse tipo de livros e depois comecei a investigar e a ler mais sobre educação financeira e foi algo que me ajudou muito, porque tu podes ganhar muito dinheiro. Se tu gastares muito dinheiro, ardeu. Então depois é uma espécie de uma relação tóxico-dependente com o dinheiro, que é: eu preciso ganhar mais porque eu vou gastar mais, porque eu vou comprar mais roupa, mais cenas, e depois nunca consegues ter qualidade e calma. Então o facto de me informar e de começar a consumir conteúdo nesse sentido faz com que eu hoje em dia, não dependendo tanto da quantidade de dinheiro que ganho, mas olhando muito para o dinheiro que gasto da forma certa, consiga ter calma, tranquilidade. Se houver um mês ou 2 ou 3 que as coisas não corram tão bem, estamos no caminho certo. Pronto. E acho que toda a gente deveria ter mais literacia financeira. Boa. Um hábito diário que te ajuda a ter sucesso? Treinar. Um mito do fitness que já devia estar enterrado? Um mito do fitness que já devia estar enterrado. Que a hidroginástica faz bem às costas. Boa. Uma tendência que tu sentes que vai marcar o futuro dos personal trainers? Uma tendência é o online. E as marcas, os ginásios vão ter que se adaptar. Uma ação que farias para tornar Portugal mais ativo? Boa pergunta. Uma ação que eu faria para tornar Portugal mais ativo? É se treinares, tens uma bonificação no teu IRS mas uma coisa tipo, não pagas impostos, por exemplo. Boa. Se treinares 3 vezes por semana de forma comprovada e estiveres inscrito num clube de fitness, não pagas IRS ao final do ano. Espetacular, eu compro. Compras? Compro essa ideia. Eu também já treino. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Pela tua presença, obrigado pela partilha. Obrigado.